Sejam bem-vindos ao nosso canal. Tenha o seu momento com Jesus. Eu sou o pastor Cláudio Lemos, responsável pelo ministério Momento com Jesus. No nosso canal, a verdade sempre prevalecerá. Doa a quem doer. Hoje eu vou estar falando sobre aquele caso do pai chamado Ramon, que infelizmente, por uma atitude de vingança, acabou matando as suas duas filhas, esfaqueando as suas duas filhas e atirando fogo depois. Olha só, eu já vou chegar no ponto, o porquê ele levou a essa situação descontrolada. Eu fico, assim, perplexo, porque num reino animal, um animal que acabou de ter um filhote, tenta você estender a mão lá para pegar o filhote. Até mesmo o próprio dono do animal, quando o animal acaba de ter o filho, se você for colocar a mão, ele tem o instinto de proteção, ele vai morder você, ele tem o instinto de proteção. E eu fico analisando, daqui a pouco nós já vamos chegar e vamos falar o motivo que o pai, é difícil, é complicado, para quem tem filhos, chega a ser difícil até de comentar. Mas eu fico imaginando, na realidade, inclusive tem áudio das crianças pedindo perdão para o pai, pelo amor de Deus. Pai, não faça isso. Não, pai, não faça isso, E o pai descontrolado, A criança chorando, suplicando a vida. E o pai com instinto de ódio e vingança, porque pegou a sua esposa, traindo com um pastor da sua própria igreja, da sua própria denominação religiosa. Com um ato de descontrolado, emocionalmente abatido, infelizmente acabou pegando as crianças na escola, levando para um local deserto, e as crianças suplicando pela vida. Mesmo assim, o pai, com a sua fúria, acabou tirando a vida das crianças e depois atirou fogo no carro. Podemos chamar isso de pai? É difícil, Para quem tem filho pequenos, é difícil até de comentar, Quando falamos em pai e mãe, os próprios filhos, principalmente quando são pequenos, vê o pai e a mãe como um símbolo de proteção. E infelizmente nesse mundo perverso que estamos vivendo, o amor da maioria tem se esfriado. Bom, agora eu vou para falar o motivo, o que levou o pai a fazer esse ato, Esse ato de vingança. Não tem nem argumento, para qualificação para dar para um sujeito desse. Mas vamos falar sobre o motivo, Eu fico pensando, na realidade, que tipo de pregações são faladas e citadas dentro dessas igrejas. Porque eu vejo muitas denominações religiosas e eu tenho vontade, Eu tenho vontade de vir aqui e falar sobre todas. Todas que eu já passei na porta e nunca tive vontade de entrar lá dentro. Nunca tive vontade de entrar lá dentro. Porque se Jesus viesse aqui na Terra para visitar cada denominação religiosa e visse o que está sendo feito dentro das igrejas,
Eu acho que na mesma hora ele exterminava tudo. Olha, a Bíblia Sagrada são poucas. São poucas igrejas. É uma pequena minoria que ainda abre a palavra de Deus e prega o Evangelho de Jesus. Uma grande massa de denominações religiosas, inclusive essa que o pai, o pastor e a mãe que cometeu esse absurdo, né? É uma verdadeira, internamente, tudo que eles fazem lá é tudo diferente do que Jesus Cristo fez aqui na Terra. Então eu vou citar algumas coisas. Parece peões lá dentro girando, né? Ficam lá girando, falando em línguas que ninguém entende nada. Ficam lá fazendo revelações que de 1 milhão que eles falam, não acerta uma. Entendeu? Criam bandas lá dentro. Criam bandas, músicas. Eu já vi até igrejas com pastoras com roupas sensuais. Enfim, uma verdadeira bagunça. Tá como o diabo gosta realmente. O porquê que eu estou citando tudo isso? Porque a Bíblia Sagrada, daqui a pouco eu vou citar um texto aqui, de Efésios. Efésios, a carta do próprio apóstolo Paulo. O porquê que eu estou falando isso para você? Às vezes você fica aí dentro de uma denominação dessa, que você não aprende nada. No momento que você mais precisar, como esse pai precisou, o Ramon, numa situação que ele passou, que eu já vou citar aqui na Bíblia, pode acontecer em qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas, dependendo de onde você estiver, se você estiver aprendendo verdadeiramente a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, você vai estar mais preparado para você poder suportar essa situação. Veja bem, isso pode acontecer em todas as denominações religiosas. Porém, se nessa denominação, local de adoração, que você tiver ali congregando, se você estiver verdadeiramente aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a palavra, o verdadeiro evangelho de Jesus, você vai estar mais preparado para poder lidar com essa situação. Ao contrário desses locais de adoração, inclusive que esses pais estavam lá. É só ver o tipo de adoração que se exerce lá dentro. Tá? A pessoa não tem, sinceramente, conhecimento da verdade da Bíblia. Não são isso que eles pregam lá. Tá? E aí quando eles vão passar por uma situação difícil, não tem controle, não tem conhecimento da Bíblia, não tem o verdadeiro evangelho, não tem Jesus dentro do coração. E aí agem como loucos, como esse exemplo aí. Tá? Então vamos ler o apóstolo Paulo em sua carta em Efésios. O capítulo é o 6, o versículo é o 11. Olha só. Passa a dizer: revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só. Revestivos de toda a armadura de Deus. Agora eu pergunto para vocês:
Como é que você, dentro dessas denominações, que o objetivo é só o pastor ficar lá dentro, fazendo gracinha, pulando, girando, né? Citando situações. 1 milhão de situações que ele cita dentro da igreja não acontece uma vez. A Bíblia nem se pega na mão. Entendeu? Línguas estranhas que ninguém entende. Como é que você está se revestindo da armadura de Deus em conhecimento da Bíblia Sagrada? Vamos para o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, resistir nos dias maus. A armadura completa de Deus. Então, infelizmente, esse pai estava passando por uma situação ruim já com a esposa dele. O que ele precisava ali, realmente, é estar revestido da armadura de Deus, confiando na palavra de Deus, confiando em Jesus. Até mesmo, se a esposa dele viesse a deixar, ele poderia, certamente, com a fé dele, nas Escrituras, que lá na frente, o nosso Criador, o nosso Rei Jesus, poderia dar uma outra esposa para ele, para que ele pudesse cuidar das suas 2 filhas. Essa é a verdadeira armadura completa de Deus. Continuando, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Está lá. Eu só estou citando essa carta de Efésios, que foi mais ou menos o que aconteceu com ele. Né? Então, esse conselho serve para vocês também. Vocês que procuram essas denominações religiosas, essas igrejas que ficam pulando lá dentro, girando que nem um helicóptero lá dentro, falando línguas que vocês não entendem, e que pega a Bíblia nem na hora de abrir o culto, e muito menos na hora de fechar o culto. A Bíblia só serve para ficar embaixo do braço. Vocês prestem atenção, porque no dia que vocês passarem por uma situação ruim, difícil, que nem o Ramon passou, entendeu? Então, vocês, se não tiverem o conhecimento, não tiverem revestidos da armadura completa de Deus, vocês agirão como um Ramon ou pior. Porque nesse momento é muito fácil. Não justifica o que ele fez. Aliás, eu não encontro nada aqui dentro da terra que justificasse um ato como esse. Não encontro. Mas, uma coisa é certa. Uma situação difícil que você for passar, somente o Senhor, somente Jesus, poderá, através da sua fé, te livrar de uma situação pior. Então, preste bem atenção que tipo de denominações e de igreja que vocês estão seguindo, que vocês estão aí dando a vida de vocês, idolatrando esses pastores, que a Bíblia já fala, nosso Senhor Jesus Cristo, lobos ferozes, procurando a quem devorar, procurando novas vítimas. Bom, eu espero, né, que a justiça seja feita e que, no caso, o avô e a avó, né, que nos áudios, né, tem aí vídeos, né, os avós chorando, pedindo para o pai não cometer, né, esse ato. Eu espero que nosso Senhor, com certeza, console o coração dos dois. Porque, infelizmente, eu tenho certeza que são os que mais estão sofrendo nesse momento. Fiquem atentos com o tipo de denominações religiosas que vocês estão aí adorando e frequentando. Vocês podem ser a próxima vítima. Muito obrigado, meus irmãos.
Esse foi mais um momento com Jesus. A verdade sobre o verdadeiro cristianismo sempre será falada em nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.